Da tarde, esse mês é marcado pela campanha Novembro Azul, né, que alerta os cuidados para a saúde do homem. Por isso que a gente está recebendo aqui o médico urologista Solon Casalete. Doutor, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Obrigado, agradeço o convite também. Imagina. Para a gente começar a nossa conversa, acho que vamos explicar o que preocupa mais quando a gente fala em saúde do homem. Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que o homem até tem aquela questão cultural, ele procura muito pouco o médico, né? A gente sabe que hoje 70% dos homens, eles vão no médico ou porque estão mal, né? Estão sentindo muita coisa ruim, ou porque a mulher manda, porque a mulher vai mais cedo, né? E o homem não tem essa questão cultural. Então esse é o principal. Independente de falar de qualquer específica na nossa área, é importante a gente lembrar e conscientizar esse mês que todo homem, ele também tem que ir desde cedo no médico fazer a sua prevenção, seja ela por qual for o motivo, independente de ser uma questão urológica. É lógico que no Novembro Azul a gente foca bastante a questão do câncer de próstata, né? Que hoje é o segundo câncer mais prevalente aí no sexo masculino na população aqui no Brasil, né? Então a gente acaba tendo esse foco maior, mas tem que lembrar de todas as outras doenças também, independente de ser urológica ou não. Certo. Doutora, a gente, então, falando em câncer de próstata, o que é a próstata, como é que, né, o câncer acontece ali, enfim, nos explique, por favor. Sim, na verdade, assim, bem resumidamente, a próstata, ela é uma glândula que fica embaixo da bexiga, certo? Ela tem em torno, mais ou menos, de 25 gramas, que seria o tamanho de uma noz, e ela faz parte do sistema reprodutivo masculino, certo? Na próstata acontece duas coisas de importância, crescimento e o câncer. O câncer, ele não dá sintoma nenhum. O câncer, ele só vai dar sintoma quando ele começa a crescer. Aí sim, ele pode dar alguma coisa. Mas na fase inicial, que é a fase que a gente quer descobrir, ele não dá nenhum tipo de sintoma. Por isso que é importante fazer a prevenção. E a prevenção sempre é feita através do exame de sangue, que é o PSA, e o exame do toque, que é o que o homem tem medo, que é uma grande bobagem, né? O exame do toque é feito no consultório, ele dura 5, 10 segundos no máximo, não dói, não muda nada para a vida da pessoa negativamente, apenas positivamente para a gente conseguir descobrir alguma doença. E a segunda doença importante que a gente tem na próstata é justamente o crescimento, que todo homem vai ter. E é isso que leva ao fator obstrutivo, porque o canal da urina, na saída da bexiga, ele passa no meio da próstata. Então, à medida que a próstata cresce, ela pode pressionar esse canal e começar a impedir. É aí que vem os sintomas, que o homem começa a ter dificuldade para ir no banheiro, vai urinar, o jato está fraco, às vezes fica pingando, começa a levantar mais frequentemente à noite. Isso tem mais relação com o crescimento da próstata, que é uma doença benigna, mas pode trazer muito transtorno na qualidade de vida do homem, sem falar nos outros problemas, que pode levar a bexiga, ao rim, uso de sondas e outras coisas. Muito bem, o Evandro do bairro EFAP aqui mandou uma pergunta pra gente já, daqui a pouquinho eu faço, tá, Evandro? E você também de casa pode participar conosco, você sabe que o nosso WhatsApp, estou aqui na mão, aqui esperando a tua participação, pelo 98405-2073, se quiser ligar pra gente, tá valendo também, 3319-2500, e o Facebook, né, estamos ao vivo lá também, na nossa página Ver Mais Oeste, fique à vontade. Doutor, tem de repente uma idade para ficar mais atento, um grupo de risco, como se diz? Se a gente falar especificamente da próstata, sim, normalmente a partir dos 45 a 50 anos. Quem tem história familiar, então, doença de próstata em pai, irmão, tio, avô, familiar próximo, né? E pacientes de raça negra, está mais cedo, então no máximo dos 45 anos já deve começar, porque esses têm maior chance de ter. Hoje a gente não tem prevenção eficiente de evitar que o câncer venha. A prevenção hoje é diagnóstico precoce, esse é o principal. E esse grupo de risco ele deve vir mais cedo. Os outros, entre 45 e 50 anos, já deve começar a vir também, que é a faixa etária que pode começar a ter esses problemas. Doutora, a gente ouve às vezes os homens preocupados com o desempenho sexual, né? Depois de ter um problema de próstata, se precisar tratar um câncer, enfim. Isso realmente tem relação? Como é que é? Então, é bom a gente desmistificar isso, certo? Porque assim, o tratamento que pode levar à impotência, a primeira coisa é cirúrgico, tá? A doença da próstata, em geral, não tem nenhuma relação com impotência. Quando a gente fala de cirurgia, existe a cirurgia da doença benigna, que é o crescimento, e existe a cirurgia do câncer. A cirurgia do câncer, ela tem sim relação com impotência. Isso pode acontecer, 40%, 50% dos pacientes terem impotência em seus diferentes graus. E é claro, depende de técnica cirúrgica, a gente não vai entrar no mérito aqui. Agora, a cirurgia da doença benigna, que é o crescimento da próstata, que é essa que eu falei que é bastante prevalente, que vai dar sintomas, etc.,
essa cirurgia ela não leva à impotência, não tem relação nenhuma com a impotência. Então isso é mito. Isso é muito comum, porque às vezes o paciente chega, você indica uma cirurgia para doença benigna, ele já acha que vai ficar impotente, o amigo já disse que ele vai ficar impotente, todo mundo diz que ele vai ficar impotente. E não tem relação. A doença do crescimento da próstata, ela não tem relação com a impotência. Viu só? Então, homens, por favor, né, prestem atenção no que o doutor está falando aqui, ele entende da coisa, vamos se cuidar. E aposto que, quanto antes identificar o problema, menos sequelas, né? Sempre. Mais uma vez aí, então, a prevenção. Tem jeito de, talvez, prevenir para não ter o problema? Hoje a gente não tem nada de prevenção eficiente, certo? A gente tem algumas dicas, né? Então, cuidar com o sedentarismo, fazer esses exames precoces, né? Colesterol, triglicerídeos, sempre cuidar disso aí. Ter uma alimentação balanceada, evitar o excesso de consumo de gorduras, excesso de consumo de carne vermelha, principalmente, né? Então, mais frutas, verduras, mais balanceada em geral, tá? Mas assim, efetivo mesmo, dizer assim, você vai fazer isso, você não vai ter câncer, hoje a gente ainda não tem. É difícil. Bom, então não tem jeito, é acompanhar, quando chegou a hora, tem que ir pro médico, nem que nós, mulherada, vamos arrastar os homens lá para... Verdade. Né? Depende da saúde, se isso depende da vida, inclusive, do homem, então, por favor, né? Bom, vamos responder o Evandro aqui, então. O Evandro do bairro EFAP, ele tá com uma dúvida em relação à vasectomia, já que a gente está falando da saúde do... Entra aí, doutor, ele quer saber se de repente gera algum problema no futuro, quando tiver mais idade, fazer a vasectomia definitiva agora. Não, primeiro que a gente tem que entender que a vasectomia ela é feita quase sempre com uma anestesia local, onde a gente secciona apenas o ducto que vai levar o espermatozoide para fora, né? Tanto que isso não interfere em nada na ejaculação. A ejaculação ela vai ter normal porque tem todos os líquidos que vêm junto. Então você vai simplesmente bloquear a saída do espermatozoide, certo? Isso com o tempo pode levar a uma atrofia da produção do espermatozoide. Então o primeiro conceito é, quando faz uma vasectomia tem que ter certeza que não quer mais ter filho. Tem que estar muito bem irreversível. Orientado com a parceira e tal, que não quer mais ter filho. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente pode reverter, isso existe reversão. Mas a questão é que quanto mais tempo leva para fazer a reversão, menor a chance. Então, o paciente que fez uma vasectomia e depois de 10 anos ele quer reverter, ele não passa de 20% a chance dele de ter sucesso na reversão. Né? E não falando da cirurgia em si, mas sim porque a produção do espermatozoide ela acaba sendo atrofiada. Reduziu. Então, nesse sentido. Agora, para a saúde, seja sexual, seja hormonal, seja qualquer coisa, não tem qualquer interferência a fazer a vasectomia. Então, Evandro, só ter essa decisão, isso bem definido com vocês, né? Entre o casal aí, se não querem mais ter filhos mesmo.